Então tá, vamos lá, vamos voltar. Quero dizer para vocês que estou aquecida aqui de vermelho, quente, de alegria, tá? Por receber vocês nessa sala hoje, nossa live de aniversário de 15 anos. Agradecer, né, a presença de todos, tirar esse tempo, né, para se encontrar com os colegas aí da psicologia, né, para fortalecer o sindicato, né, nesse momento de tantas dificuldades, né, para manter um sindicato vivo, atuante. Então, é um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje. Quero agradecer, né, à diretoria do sindicato, principalmente a Patrícia, nossa diretora de administração e finanças, que não mediu esforços, né, para a gente estar aqui hoje, para a gente comemorar esses 15 anos, não deixar passar em branco, né, uma data tão maravilhosa, um caminho que nós já percorremos, né? Muitos de nós estivemos, de alguma maneira, né, no sindicato desde a sua fundação, né, que ela aconteceu no dia 31 de julho de 2010, né? A Vânia, que está aqui enquanto federação, enquanto FENAPSE, esteve presente, né, de uma forma ou de outra, né, enquanto federação, tá? Então, nós só temos a agradecer a todos, as gestões anteriores, né, os colegas que nos antecederam também, recebam o nosso carinho, nosso abraço, né, sabemos como foi difícil percorrer esse caminho, mas sabemos também que muitas mobilizações foram feitas, né, muitos encontros foram permitidos por conta da existência de um sindicato de psicólogos. Então, nós só temos a comemorar, né? Quero dizer para vocês também, agradecer a presença, né, dos palestrantes, que o Flávio e a Roberta, né, que aceitaram prontamente esse convite, não hesitaram, são profissionais importantes aí na psicologia do Estado. Agradecer a presença de vocês, da Stephanie também, que aceitou fazer a mediação desse encontro, dessa live. Eu quero dizer também que esse caminho só vale a pena ser percorrido com a presença de todos vocês. Eu esqueci de me apresentar, tá? Deixa eu me apresentar. Eu sou Cíntia, estou como presidente do Sindicato dos Psicólogos. Na gestão, nós tomamos a posse, né, nessa última gestão, com os demais colegas, e para que todos me vejam também, né, eu sou uma pessoa morena, eu estou com meu cabelo solto hoje, estou com um brinquinho de argola, ao fundo liso, né, e uma blusa vermelha, tá? E isso, esqueci de fazer a minha autodescrição. E quero agradecer também ao CRP, que tem também nos apoiado nessa jornada aí durante esse tempo todo, tá? Essa presença coletiva de todos vocês, volto a falar, é o que nos encoraja para seguirmos adiante. Precisamos nos reconhecer enquanto categoria, nós precisamos participar ativamente dos conselhos, dos movimentos sociais, dos congressos, das políticas públicas como um todo, né? Fazer parte, né? Onde tem política pública, onde tem a universidade, estamos ali presentes, né? Nós queremos estar bem próximo de cada psicólogo e de cada psicóloga desse estado. Quero dizer também que o fato de termos convidado, né, a Roberta, o Flávio, porque essas questões têm sido muito demandadas aqui para o nosso sindicato, né? Pode parecer que nós estamos entrando numa atribuição que é do conselho, mas enquanto regulamentação, né, que depois a Stephanie vai poder falar os temas da nossa live de hoje, mas quero dizer que o sindicato, ele atua, o nosso sindicato, né, a nossa gestão, a gente quer estar muito próximo de todos
do CRP o tempo inteiro, né? O CRP e o sindicato, eles compõem muitos pontos de interseção, tá? Mais de interseção do que tudo, né? Então, é um prazer ter a Stephanie aqui hoje fazendo essa mediação, porque é assim que a gente quer fazer a gestão, junto com o CRP, tá? O CRP não entrando volto a falar, dentro das especificidades deles, né, do CRP, mas buscando a união, buscando a interseção entre essas duas instâncias. Então, vamos lá, eu vou chamar a Stephanie, que ela vai ela vai conduzir toda essa live de hoje. Eu estou aqui mais para desejar as boas-vindas, desejar que esse encontro seja um encontro de trocas, um encontro de possibilidades, né? De pontes, de possibilidades, de fortalecimento do sindicato, tá? Eu vou convidar a Stephanie para estar aqui com a gente fazendo essa mediação. Quero falar um pouquinho dela. A Stephanie, deixa eu encontrar aqui um pouquinho sobre ela. A Stephanie está atualmente trabalhando na Faculdade de Aracruz, não é isso, Stephanie? Ela é mãe de Rebeca, mais o que? Deixa eu encontrar aqui. Aguarda um minutinho, pessoal. A Stephanie, ela é mãe da Rebeca, ela vive em Aracruz, né, atualmente, ela é professora e coordenadora do curso de Psicologia da FAAC, ela é doutoranda em Psicologia Institucional pela UFES, ela tem experiência clínica no ensino da psicologia e 9 anos de atuação na psicologia organizacional. Ela é pesquisadora das relações entre cognição, racismo, epistemicídios e integra o 7º plenário do Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo. Stephanie, é com você, tá? Eu desejo um ótimo encontro e uma ótima live para todos. Obrigada pela participação. Obrigada pela apresentação, Cíntia. Obrigada pelo convite também em estar aqui. Queria saber se vocês estão me ouvindo. Tá, ok. Também para todas as pessoas me verem, né? Eu sou uma mulher negra, estou de uma camiseta branca, cabelos crespos, curtos e soltos. E atrás de mim também uma parede branca com quadrinho, com alguns penduricalhos, né? E é uma alegria estar aqui nesse momento, nessa live comemorativa, um momento festivo de 15 anos do sindicato, e nada melhor do que trazer temas super importantes e atuais para a gente pensar as questões que a nossa categoria tem passado nesse momento, né? E os nossos convidados e temas que a gente vai trazer hoje vão aquecer bastante esse olhar para como que está a categoria nesse momento, né? Quais as questões que nos atravessam nesse momento. Então, a Roberta Belisário vai trazer o tema da saúde mental e trabalho. A Roberta, ela é psicóloga formada há 25 anos, ela é doutora em psicologia pela UFES, com estágio do doutorado no exterior, na França. Ela também é mestre em ciências da saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública, na Fiocruz. Ela é professora do Departamento de Psicologia Social e Desenvolvimento e da pós-graduação em Psicologia na UFES, na área da Psicologia do Trabalho. A Roberta tem experiência de 15 anos na saúde pública e há 12 anos ela desenvolve atividades de ensino da graduação, pesquisa, projeto de curso de extensão universitária. E a principal área de pesquisa da Roberta é saúde mental relacionada ao trabalho, que é o tema que a Roberta vai trazer para a gente hoje, né? Em seguida, o Flávio também vai trazer um tema super atual, super importante, que nos atravessa enquanto categoria, que são as questões de regulamentação da psicoterapia no Brasil. Então, as questões legais, éticas e técnicas também. E como a Cíntia falou, a regulação, ela diz um pouco da atribuição do conselho, mas ela também dialoga com as questões da categoria, né, com as demandas da categoria em relação ao trabalho. E aí eu queria que a gente começasse, então a gente pode começar pela Roberta, né, trazendo a temática da saúde mental e trabalho, e depois o Flávio,
que é psicólogo há 15 anos, é psicanalista, é mestre em psicologia pela UFES, é especialista em psicologia clínica pela PUC e tem uma experiência na saúde básica e hospitalar, além da clínica, né? Flávio também foi docente no ensino superior em psicologia por 5 anos e atualmente ele está na área da psicologia clínica e psicoterapia com orientação psicanalítica há 10 anos. Então, vamos começar com a Roberta. Pode tomar a palavra, pode ficar à vontade, Roberta. Boa noite, né, para todos, todas e todos os presentes. Queria começar cumprimentando a diretoria do SINDPSI, na pessoa da Cíntia Nonato, uma grande colega, né, de muito tempo aí de convivência. Cumprimentar também meus colegas de mesa, né, Stephanie, o Flávio, e cumprimentar todas e todos os presentes aqui, né, que vieram compartilhar com a gente, né, esse momento de comemoração mesmo, né, dizer que para mim é uma honra estar aqui, né, e poder contribuir um pouquinho, né, com essas questões que atravessam o nosso sindicato. Deixa eu me apresentar, então, né? Eu sou Roberta, sou mulher, sou branca, tenho cabelos castanhos escuros, uso óculos, estou vestida com a blusa preta e ao meu fundo eu coloquei em homenagem ao sindicato um pano de fundo com a logo do nosso sindicato aqui do Espírito Santo, que é feita nas cores branca e vermelha. Então, deixa eu só iniciar aqui. Bom, então, como Cíntia colocou, né, a minha incumbência foi falar sobre esse tema da saúde mental no trabalho. É sempre um desafio, né, falar de maneira aprofundada, né, sobre esse tema em tão pouco tempo. Então, eu pensei em abordar, assim, muito rapidamente, né, muito brevemente, 6 tópicos que eu acho que são importantes nessa discussão no âmbito do sindicato, né? Eu peço para a Stephanie para ir me avisando o tempo, tá, Stephanie? Porque às vezes eu me empolgo, tá bom? Pode deixar, eu vou te avisar quando tiverem passado 10 minutos, depois te aviso quando tiverem passado mais 10. Tá ótimo, obrigada. Bom, então, os tópicos que eu vou abordar hoje, né, são a relação entre a saúde mental e trabalho, assim, falar bem brevemente disso, porque só isso daria pelo menos 2 horas de fala, né? Quais são os principais desafios e riscos da saúde mental para os trabalhadores, de modo geral, e no finalzinho da apresentação, eu vou falar especificamente com relação ao trabalho do psicólogo, falar um pouquinho também de quais são as consequências, né, desse contexto de trabalho contemporâneo na saúde mental e para os coletivos de trabalho, né, para esse agir coletivo. Falar um pouquinho também do que eu considero como sendo o ideal em termos de cuidados em saúde mental na sua relação com o trabalho e qual é o papel da nossa categoria nesses cuidados, né? Onde que a gente pode contribuir. E aí, finalizando, então, com algumas observações que eu tenho percebido na minha prática, né? Eu desde 2020, eu oferto um estágio lá no curso de psicologia. Esse estágio, ele atende, né, ele oferta apoio psicológico para trabalhadores de uma política pública aqui da Grande Vitória, e a gente tem, dentre esses trabalhadores que a gente atende, a gente tem acolhido muitos psicólogos, né,
E a gente tem observado, assim, algumas questões, né, eu até coloquei para a Cíntia, não são observações sistemáticas, não se trata de uma pesquisa, né, sistematizada, mas a prática, ela tem trazido para a gente, assim, algumas impressões, né, sobre quais são as questões de saúde mental que têm atravessado o psicólogo no seu trabalho, né, e lembrando que, neste caso, no âmbito de uma política pública, tá? Então, iniciando aqui a nossa conversa, né, é importante a gente, antes de tudo, entender um pouco melhor sobre essa relação, né, da saúde mental com o trabalho. E aí eu digo sempre assim, o primeiro passo é realmente reconhecer que existe uma relação. E aí, quando eu digo realmente reconhecer, o que eu quero dizer com isso? Não é segredo para ninguém que, na atualidade, há um consenso, né, mais ou menos disseminado, de que o trabalho, ele influencia na saúde mental, né, ele provoca estresse, ele deixa todo mundo, né, cansado, com fadiga, mas, ainda assim, me parece que falta uma compreensão mais profunda, mais adequada sobre essa relação. E por que eu digo isso? Porque a partir da compreensão que se tem sobre essa relação entre saúde mental e trabalho, você vai ter uma determinada prática. E aí, o que a gente observa, pelo menos no meu entendimento, né? Práticas dentro dessa área de saúde mental que passam batido pelas questões mais centrais, mais importantes dessa relação, né? E eu vou esmiuçar do que eu estou falando. Para explicar esse meu raciocínio, eu vou partir do conceito de saúde mental que é proposto pela OMS, pela OPAS, né, Organização Pan-Americana de Saúde. A OPAS, ela diz que a saúde mental, ela é resultado de diversos fatores individuais, sociais, econômicos, políticos e ambientais, e aí incluído o trabalho. O que isso quer dizer? Quer dizer que ter saúde mental para se ter saúde mental, isso não depende apenas de capacidades, habilidades individuais. É preciso que o contexto ajude, né? É preciso que o contexto, de alguma forma, favoreça, né, a produção de saúde mental. E aí, dentro desse contexto, a gente tem a questão do trabalho, né? E por que o trabalho é importante nessa relação? E aí, assim, sendo muito suspeita, né, de falar, porque é minha área de interesse, de estudos há muito tempo, eu diria que o trabalho é um dos principais fatores, né, na determinação da saúde mental, do conjunto da população, né? O trabalho, e por que isso? Porque o trabalho, ele não pode ser visto apenas como um meio de sobrevivência, né, como uma necessidade material, ou como algo que gera estresse e cansaço, né? Na verdade, assim, essa relação vai muito além disso, né? O trabalho, dentro da psicologia do trabalho, ele é visto como um aspecto constitutivo da subjetividade humana, né? Então, ele é um aspecto que é essencial no desenvolvimento psicológico e social, né, do ser humano. E o que isso significa, né? Significa
E a gente não está falando de carreira, nem nada do gênero. Então, retomando aqui a questão do trabalho, né, enquanto fator de desenvolvimento, a gente precisa lembrar que a gente passa muito tempo no trabalho, e que dentro do trabalho a gente está em contato com outras pessoas, em contato com inúmeros desafios. Nesse processo, a gente aprende, a gente constrói, a gente passa perrengue, a gente inventa. Então, é uma experiência sui generis, né? Então, só por aí a gente vê, assim, quanto o trabalho tem um peso importantíssimo na nossa saúde. E até pensando nisso, é importante também a gente dizer que quando a gente fala de relação de saúde mental e trabalho, a gente pensa logo no adoecimento, né? Mas, principalmente, o trabalho também é produtor de saúde, ele pode ser produtor de saúde. E é por isso que eu estou batalhando nessa área, né, há tanto tempo. Se eu não acreditasse nisso, eu já tinha jogado a toalha, né? Então, o trabalho ele não é a priori algo que é nocivo, negativo para a saúde. Então, o que vai dizer se o trabalho vai produzir saúde ou vai produzir adoecimento é a forma e as condições em que ele se realiza, né? E aí eu quero chamar a atenção para as mudanças recentes no mundo do trabalho, né? Por isso que eu coloquei essa figura da CLT e desses entregadores aí, né? Esses trabalhadores plataformizados, para ilustrar um pouco essa mudança, que ela tem sido muito drástica. E passou o slide, gente? Então, assim, o que a gente observa hoje são características no mundo do trabalho que têm incidido diretamente na nossa saúde mental, né? Porque produzem certos tipos de exigência que vão, digamos assim, mudar o padrão de adoecimento da classe trabalhadora. E aí, quando eu falo dessas mudanças, eu estou falando de quê? Né? Eu coloquei aqui alguns pontos, né? Não é exaustivo, mas a gente pode falar aqui da inovação constante, né, contínua, quer dizer, um ambiente extremamente instável de trabalho, onde tudo muda o tempo todo, né? A gente está falando de um ambiente em que o trabalhador precisa estar o tempo todo se atualizando, se adaptando, e isso tem um custo, né? A gente fala de uma ideologia, de uma cultura da excelência, em que esse trabalhador é cada vez mais exigido, né? Cada vez mais conhecimento, cada vez mais habilidades. A gente está falando de mecanismos muito sofisticados de controle do trabalho, né, e que provocam uma autoexploração. A gente hoje não precisa muito de nenhum supervisor no nosso pé, porque existem mecanismos de gestão do trabalho que fazem isso por si só, né? E aí eu estou falando de gestão por metas, né, avaliação de desempenho individual. Então, em cima disso, se cria uma pressão nesse trabalhador para que ele produza mais e melhor. E, principalmente, infelizmente, cria-se um clima de muita competitividade e individualismo, porque eu preciso ser melhor do que o meu colega, né, para progredir, para minha avaliação de desempenho ser melhor, né? E eu não falo isso como algo da ordem do mundo corporativo apenas, né? A gente vê hoje dentro das próprias políticas públicas de saúde mecanismos dessa natureza, né? Eu que estou na universidade, por exemplo, eu vejo isso muito nitidamente no meu trabalho, né? E isso causa muita sobrecarga. Uma outra questão é que o trabalho, ele é hoje realizado de qualquer lugar, né? Em função de que as tecnologias de informação nos possibilitam, mas há uma armadilha aí, porque você fica
ligado no trabalho o tempo todo. Hipersolicitação, na qual o tempo de trabalho e de não trabalho fica muito diluído, não há uma diferença muito nítida, né? Então, o WhatsApp, o teletrabalho, são exemplos muito bons, né, disso. Então, você tem que estar de prontidão, às vezes, você deixa de responder uma mensagem de WhatsApp na hora, vem logo em seguida cobrando, né? Por que você não respondeu? Aí vem um ponto de interrogação. Então, requer-se uma prontidão muito grande, né? E também, junto com isso, a gente vê um processo de precarização das condições das relações de trabalho, né? Não só, novamente, no mundo corporativo, nas políticas públicas também, você vê aí a terceirização, você vê os contratos temporários, você vê o MEI, né, prestando serviço. Então, as organizações, né, de saúde que vão lá e gerenciam um equipamento que é público. Então, essa lógica também está posta no serviço público, né? E aí, gente, essas características do trabalho, elas vão se manifestar dentro da organização como aquilo que a gente nomeia de fatores de risco psicossociais, né? Que é esse objeto aí de estudos, práticas, que está sendo muito comentado na atualidade em função da... Oi? Roberta, só para te posicionar que já passaram 10 minutos, tá? Tá, obrigada. Então, a gente tem ouvido falar muito disso, né, em função da atualização da NR01, do Ministério do Trabalho e do Emprego, que inclui explicitamente os fatores de risco psicossociais que podem influenciar na saúde mental, né? Aqui eu coloquei alguns exemplos no slide, mas é muito mais do que isso, né? Mas são aqueles que talvez sejam, assim, os que a gente consegue visualizar de maneira mais fácil, né, hoje em dia, que é a questão da falta de controle e autonomia no trabalho, a pressão por produtividade, distanciamento entre os níveis hierárquicos, as violências, né, e aí a gente inclui o assédio moral, que em muitos casos passa a ser usado como instrumento de gestão, né, para se alcançar metas, enfim. E aí, todos esses fatores de risco psicossociais, aí uma coisa importante que eu preciso dizer, que esses fatores de risco, eles nunca atuam de forma isolada, né? O transtorno mental, ele é sempre resultado da interação de vários desses fatores, né, que vão se somando, se articulando, interagindo com o conjunto dos trabalhadores para provocar, né, situações de adoecimento, situações de sofrimento psíquico. E aí, como que isso se manifesta no trabalhador, no corpo e na mente do trabalhador, e no aspecto afetivo também, né? A gente tem todo esse contexto provoca no trabalhador vivências que são muito negativas, né? Experiências de trabalho que são muito negativas e que vão se acumulando, e principalmente quando esse trabalhador não tem o tempo necessário para se recuperar, e acabam se manifestando como transtornos, como síndromes, que afetam tanto o aspecto físico quanto o mental, né? Então, você tem aí sentimentos de insegurança, né, em função desse contexto que é extremamente instável, de desproteção social, né? Você tem o medo, você tem uma autoexigência que a gente mesmo se impõe, com medo de ficar para trás. Você tem sentimentos de inutilidade, quando você não consegue alcançar esses padrões, né, que são
exigidos, e aí você tem também situações em que há um aumento e uma cronificação do estresse devido a uma intensa sobrecarga de trabalho, né? Muitas horas trabalhadas, muitas demandas, muitas metas, o que, por sua vez, faz com que a gente tenha muita dificuldade de se desligar do trabalho e muita dificuldade de respeitar os próprios limites. Toda essa situação acaba fazendo com que o trabalho perca o sentido para esse sujeito. E essa vivência de falta de sentido, de total desinvestimento afetivo do trabalho, é extremamente danosa para a saúde mental, né? Então, o trabalho, que, como eu falei antes, que é um aspecto super importante do desenvolvimento das pessoas, passa a ser apenas um dispositivo instrumental, né? Para alcançar lucro e para receber o dinheiro no final do mês, né? No nosso estágio lá, a gente, quando recebe as pessoas, faz o acolhimento, a gente tem percebido muito isso, essa perda do sentido no trabalho. E é uma situação, assim, de uma vivência de sofrimento gigantesca. Não passa pela questão salarial. Veja, não estou dizendo que a questão salarial não seja importante, mas o que sobressai nos relatos não é isso. O que sobressai é uma vivência de que você investiu tanto no trabalho e não vê retorno, e só vê dificuldades se acumulando, que você desiste, né? Então, quando o trabalhador desiste do seu trabalho, isso de fato é muito ruim, porque, de novo, né? O trabalho é esse espaço existencial que você fica muito tempo, né? E aí várias manifestações de mal-estar são possíveis. Aqui eu citei apenas algumas, talvez as mais frequentes, né? Aí eu destaco o burnout, a depressão e os transtornos de ansiedade. É o que a gente... Isso não sou eu que estou dizendo, mas é também o que a gente observa lá no nosso estágio. E aí eu queria destacar também que todo esse cenário do trabalho contemporâneo, ele não tem efeitos apenas na saúde mental individualmente, né, de cada trabalhador. Ele tem efeitos muito nefastos também para o agir coletivo e para a mobilização para a luta pela saúde, né? A gente teve lá atrás, né, na década de 70, na década de 80, no Brasil, um movimento muito intenso, né, em que os sindicatos, junto com setores, né, das políticas públicas e instituições de ensino, começaram a colocar nas pautas, né, do movimento sindical as questões de saúde, né, reivindicando para si o controle, o saber sobre sua saúde, né, exigências em relação a transformações nos processos de trabalho. Isso tem se perdido, né, em função de todo um processo de esvaziamento das representações, né, de trabalhadores, e aí o que você vê é que também esses dispositivos de gestão que estimulam, que favorecem o isolamento e o individualismo, eles produzem ainda mais o esvaziamento do agir coletivo. Isso é muito perigoso, porque essa individualização do sofrimento, né, e o que eu estou chamando de individualização do sofrimento? O trabalhador, ele começa a sentir esses efeitos, essas vivências negativas, ele sofre calado, ele sofre sozinho, até porque ele tem vergonha, ele se sente pior do que o outro, porque ele não está aguentando, né? Então, ele acaba sofrendo muito calado, né? E aí, o que acontece? Começa, por conta própria, a buscar
apoio em outros lugares que não o trabalho, porque esse trabalho não lhe dá esse suporte, esse apoio, e aí a saúde passa a ser vista como uma conquista privada e não como um bem coletivo, né? E isso é uma cilada, porque quando o trabalhador começa a forjar mecanismos de se defender da nocividade do trabalho que são individuais, isso vulnerabiliza ele mais ainda. Isso expõe ele mais ainda a violências e adoecimento. E aí, acho que tem um outro aspecto também que é importante, que você vai se acostumando a ficar mal no trabalho. E você vai normalizando. Hoje em dia, quem diz que não está estressado no trabalho é até mal visto, né? Porque é visto como algo normal. E adoecer pelo trabalho não é normal, né? Ficar mal no trabalho não é normal. A gente tem que questionar isso, né? E aí a gente acaba indo para... Só para te posicionar aqui, a gente passou agora 20 minutos. Tá, já falta um cadinho ainda, gente, aguenta aí. Faltam 10. Tá. E aí, o que a gente vê, né? O que a gente observa nas nossas pesquisas, né, com várias categorias profissionais que a gente tem no nosso grupo de pesquisa de psicologia do trabalho. Tem uma pesquisa que a gente fez lá com uma determinada categoria profissional, 60%, mais de 60% dos trabalhadores estão fazendo uso de algum cuidado em saúde mental, e quase 40% fazendo uso de medicação. Então, você acaba usando esses artifícios, esses subterfúgios, para continuar aguentando essas situações nocivas de trabalho, né? É claro que aqui, gente, não é demonizar o acompanhamento em saúde mental e a medicação, né? Eu acho que são super importantes. Eu mesma oferto, né, apoio em saúde mental para trabalhadores. Mas é a gente não achar que isso vai resolver o problema, né? Eu acho que é a gente poder olhar a questão mais amplamente, né? E aí, quando eu falo de olhar a questão mais amplamente, eu quero trazer para vocês aqui, como eu disse lá no início, o que eu considero como importante na abordagem desses problemas no trabalho, né? A OMS e a OIT, né, a Organização Mundial de Saúde, a Organização Internacional do Trabalho, elas têm os documentos que nos dão pistas, né, nos dão recomendações super importantes sobre como abordar essas questões. E aí, basicamente, assim, de maneira bem rasa, eu vou colocar aqui, né, são 3 frentes, né, a prevenção, a proteção e a promoção e o apoio e suporte. E aí eu destaco a prevenção, né, o acento dado por esses organismos internacionais, assim como a NR01, é na prevenção, né? Então, quando eu falo da prevenção aqui nesse contexto, eu estou falando de quê? Do esforço em intervir sobre este trabalho, sobre este contexto, reformular, transformar aquilo que precisa ser transformado no trabalho, para minimizar, eliminar os riscos psicossociais, né? E com isso, minimizar ou evitar que os trabalhadores desenvolvam problemas de saúde mental. Então, aqui, o foco é no contexto de trabalho, né? Não é no sujeito trabalhador. E aí também, em relação à proteção e promoção, o que esses documentos nos orientam é da necessidade de fortalecimento e de formação de habilidades e capacidades, né, de uma certa literácia, para que você possa identificar no trabalho
e em você mesmo, né, sinais, sintomas, vivências que podem vir a se transformar como um problema. A ideia aqui é atuar preventivamente também, mas principalmente na identificação precoce, né, de problemas de saúde mental, para que a coisa não se agrave, né? Notem que aqui fala de fortalecimento de capacidades individuais, né, do trabalhador, das chefias, né? Mas aqui a gente não está falando só de desenvolver habilidades de gerenciar o estresse, de ficar mais calmo, relaxado. E isso é importante, mas só isso não dá conta. É importante que você saiba identificar no trabalho o que é nocivo, para que você possa, de modo coletivo, poder atuar sobre isso, né? E aí, um outro braço, né, da questão, né, dessa abordagem, é o apoio e o suporte para quando o trabalhador já está fragilizado, né? O trabalhador, a família, a equipe, né, que esse trabalhador faz parte, porque é muito importante a gente observar quando um trabalhador adoece pelo trabalho, é importante saber se outros trabalhadores que estão na mesma situação de trabalho também estão doentes, né? Então, esse suporte ele é fundamental na reabilitação desse trabalhador e no cuidado que precisa ser tomado quando ele retorna ao trabalho de um eventual afastamento, né? Porque o retorno ao trabalho, quando a gente está falando de saúde mental, não significa que essa pessoa está 100% na sua capacidade. Então, ela ainda precisa de muito apoio, né? Eu acho que essa abordagem, ela mostra para a gente a importância de se atuar simultaneamente, tanto no trabalhador, né, nos comportamentos individuais, no fortalecimento de certas habilidades e capacidades em saúde, mas também no contexto onde esses trabalhadores estão inseridos. E aí, de novo, eu reforço aqui que, infelizmente, é muito comum a gente encontrar iniciativas que vão focar só na mudança de comportamento, no desenvolvimento de habilidades do trabalhador, ou então que vão focar na redução dos efeitos, né? Aí eu dou um exemplo que é muito comum: práticas de mindfulness, espaços de descompressão, práticas integrativas. Falei práticas integrativas aqui, mexi com Cíntia, né? Nada contra, viu, gente? Eu gosto demais das práticas integrativas. Mas, na maior parte das vezes, a gente fica só nisso, né? E aí faltam muitas iniciativas que, de fato, vão compreender esse mal-estar como algo vinculado ao contexto e, portanto, como algo que precisa de intervenção. E aí acho que entra o papel da psicologia, né? Como que a gente é importante nessa área, nesse campo, né? Por quê? Se o trabalho, né, se eu assumo, como eu falei lá no início, que o trabalho é um fenômeno psicossocial central na constituição do sujeito, então ele deve ser objeto de análise privilegiada do psicólogo, não é? E isso, assim, independe. Não estou falando só do psicólogo que atua diretamente no trabalho, lá no setor de recursos humanos, aonde quer que ele atue, né? Na clínica, no serviço de saúde, na assistência, na educação, aonde quer que ele esteja, se ele está diante de um grupo ou de um sujeito que apresenta sofrimento mental, e esse sujeito, esse grupo, trabalha,
Então, eu preciso saber como é esse trabalho, né? Isso parece óbvio, mas o que a gente observa muitas vezes, com muita frequência na prática da psicologia, é que a psicologia passa ao largo disso, né? Tem um texto de um professor chamado Vanderlei Codo, de 1993, e ele fala que o saber psicológico ele se mantém muito afastado das relações de produção, né? E quando vai fazer a análise desse homem, das problemáticas, né, desse humano, foca muito na história familiar, né, nos primeiros anos da infância, e aí o trabalho fica de fora, né? Então, assim, é um texto de muitas décadas atrás, e me parece que ainda tem relevância para a gente pensar a nossa prática, né? Porque, veja, eu sou professora, eu dou estágio para alunos do último ano de psicologia, e eu observo essa dificuldade, né? E aí eu faço um esforço, acho que tenho conseguido, tem uma aluna minha que está na live, depois ela pode falar disso. A gente faz um esforço tremendo para trazer essa dimensão para a nossa prática clínica, né? Então, eu digo sempre o seguinte, olha, não importa qual é a queixa inicial, não importa qual é a demanda, perguntem sobre o trabalho, né? E a gente implementou uma anamnese ocupacional, e quando os estudantes fazem uso dela, é sempre muito positivo, traz aspectos assim essenciais da vida desse sujeito. Então, o estágio mostra para a gente que quando a gente dá abertura, quando a gente oportuniza a pessoa, seja em grupo, seja individualmente, que fale sobre o seu trabalho, a pessoa vai falar, e vai falar muito, e isso vai nos dar um entendimento imenso da condição de saúde dela, né? É necessário ressaltar que essa escuta desse sofrimento, ela precisa necessariamente colocar em análise os processos de trabalho. E aí eu me lembro da fala de um aluno, ele dizia assim, professora, mas eu não posso fazer nada para mudar o trabalho dessa pessoa, então por que eu vou abordar isso? Ora, tem uma questão que é muito recorrente nos processos de adoecimento pelo trabalho, que é o trabalhador se sentir muito culpado, se sentir um inútil, porque ficou doente, né? Ele acha que o fato dele ficar doente, muitas vezes, está relacionado a uma debilidade que é dele, que é própria dele, é uma questão dele. Então, quando você começa a trabalhar essas questões, minimamente, você trata dessa questão da culpa e da vergonha, e isso já resolve muita coisa em relação ao sofrimento dele, né? Mas a gente tem conseguido avançar no nosso estágio muito, muito além disso, né? E aí, assim, por fim, eu queria só abordar o que a gente tem percebido em relação à saúde dos profissionais de psicologia, né? A gente, como eu disse no início, a gente recebe, né? A gente tem atendido alguns bons psicólogos, né? No nosso estágio, e a gente tem observado quadros, inclusive quadros muito graves, né? De depressão, transtornos de ansiedade, burnout, alterações do sono, e aquilo que eu falei, né, que chamei a atenção, a perda de sentido muito grande do trabalho. O que a gente observa que esses quadros eles têm sido muito associados a situações de sobrecarga, de gestão por metas, assédio moral. A gente tem observado muitas queixas, não só em relação a psicólogos, né, mas a gente tem visto bastante. Falta de recursos adequados para desenvolver as atividades diante de demandas muito complexas, né? Precarização das relações de trabalho e dificuldade muito grande
de se desligar do trabalho. E aí a gente percebe que esse adoecimento, ele ainda é mais intensificado diante de dois obstáculos. Primeiro, a culpa e a vergonha, como eu falei anteriormente, né? Toma para si a culpa de ter adoecido, e aí sofre sozinho, não fala para ninguém. E esse isolamento, né, nas condições, nos contextos de trabalho. E aí eu queria, assim, para finalizar, lembrar, né, que aí eu trouxe aqui uma frase do Dejur, que diz o seguinte, que trabalhar não é unicamente produzir, é também ser junto. Né? E esses outros autores aqui de baixo, eles dizem o seguinte, trabalho é espaço de vida, de relações, de construção de afetos e, portanto, de mobilização para o enfrentamento dos inconvenientes da organização do trabalho. Eu coloquei uma imagem aí do SINDPC, não por acaso, mas para destacar a importância da gente se qualificar sobre esse tema, para tratar dele de forma madura, de forma crítica, e se fortalecer enquanto categoria, porque eu acho que só coletivamente a gente consegue fazer frente a isso. E aí, para vocês saberem mais, só vou fazer aqui a propaganda aqui do nosso curso lá da UFES, é um curso autoinstrucional sobre saúde mental relacionada ao trabalho, tá? Coordenado pelo professor Tiago Drummond, tem vários profissionais envolvidos, eu sou uma delas. É um curso gratuito, não tem nenhum pré-requisito, e é um curso de 60 horas, né? Está aqui o link para quem quiser acessar e se inscrever. Tem outros cursos muito bacanas também na plataforma, tá? E é isso, gente. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, pelo privilégio de poder compartilhar um pouco com vocês aí nesse momento tão especial. Desculpa ter passado o tempo. Obrigada, Roberta. Vou trazer alguns comentários aqui que surgiram durante a sua fala. Eu não vi nenhuma pergunta, assim, mas são comentários interessantes, né? Então, a Thalita coloca que a terceirização da mão de obra favorece o adoecimento e o assédio na vida do trabalhador. No Fórum de Trabalhadores do SUAS, Vitória é o que mais ouvimos. Né? Thalita também aponta que a gente precisa de saber ter ferramentas para identificar os sinais, nomear situações nocivas. O Flávio cita aqui, né, entre aspas, uma inteligência emocional. Tiago, acho que é o mesmo Tiago Drummond, né, que está aqui, falou excelente live, né, parabéns. Então, esses são os comentários que surgiram durante a fala. Se alguém tiver mais perguntas também, pode ir mandando no chat, né? Ou ao final a gente pode abrir o microfone, abrir câmera, mostrar e fazer mais perguntas. Agora passo a fala ao Flávio, que vai falar da regulamentação da profissão e que, de certa forma, vai ter a ver com esse primeiro assunto, né? Eu acho super importante, depois a gente faz esse alinhavo, o Flávio vai tecendo isso ao longo da fala dele. Então, Flávio, pode ficar à vontade, pode tomar a palavra. Obrigado, Stephanie. Boa noite a todas, a todos, a todes. Meu agradecimento ao convite, né, feito pela Patrícia, a conversa também com a Cíntia, né, o sindicato, e a Roberta que está aqui junto, e a Stephanie Mediano, e a cada uma das pessoas. Não sei se é possível a gente fazer isso, mas, assim, como eu gosto muito do trabalho presencial, acho que todo mundo aqui não vai negar isso, e o online está muitas câmeras desligadas, e eu gosto de falar olhando as reações, as expressões, então quem puder ligar a câmera e tá aí, é bom ver que tem gente que a gente não está falando para fotos, né, para letras, né, P, W, F, etc. Então, eu acho que isso fala também de algo muito importante, e eu vou começar minha fala ao contrário, assim, ao invés de dizer sobre a regulamentação, eu vou dizer o que ela não é, o que ela não vai produzir. E aí eu acho que o primeiro ponto é, imediatamente, regulamentar a psicoterapia não vai proteger a gente. Não vai fazer a gente se sentir mais seguro, imediatamente. Eu digo assim, instantaneamente, não vai. Eu acho que a resposta está no que a Roberta está dizendo. Assim, o que vai fazer a gente se sentir com mais segurança, com mais proteção, é exatamente os movimentos coletivos.
é o fato de que a gente possa se aproximar, que a gente possa trabalhar em conjunto, de que a gente possa participar dos meios como o sindicato e outros espaços que nos façam sentir, de fato, a coletividade do processo de trabalho. Ou seja, o que a gente vive, embora seja um trabalho individual, na verdade, a gente está sempre marcado pelo processo coletivo. E aí eu acho que dá para começar a fala por aí, né? Por quê? Esse problema e a grande questão da regulamentação toma uma ênfase muito grande num contexto muito específico no Brasil. Eu vou começar por esse ponto. Fora do Brasil, eu acho que vale a pena eu situar daqui a pouco. Mas no Brasil, acontece no contexto que, pós-pandemia, a gente passando por um contexto que favorece a possibilidade de atendimento online, o movimento era muito lento antes da pandemia, o Conselho de Psicologia segurava isso com muita cautela, pensando esse trabalho. A pandemia faz com que muita gente do campo psi comece a atender online, inclusive o Conselho Federal é das profissões a primeira que já estava preparada para o atendimento remoto, ela passa, inclusive, a ensinar as outras profissões a respeito disso. Isso é uma conquista impressionante, às vezes a gente tem o sentimento de que a psicologia não está fazendo nada, não consegue, CFP é isso e aquilo, mas a gente esquece de ver todos esses processos. E aí, também nesse contexto, nos últimos 15 anos, o número de profissionais de psicologia dobrou. A gente passa de 60 mil profissionais em 1990, 230 mil profissionais em 2010, 2012, 450 mil profissionais em 2022, na última pesquisa, e agora a gente já chega nos 500 mil profissionais. Ou seja, pelo menos 200 mil pessoas começam a trabalhar com psicologia nos últimos 15 anos. E aí a pandemia favorece com que muitas dessas pessoas acessem o trabalho online. Imediatamente. A psicologia clínica das áreas de atuação é a mais difícil de se construir, mas o atendimento online, redes sociais, marketing digital, tudo isso que favorece muito a possibilidade das pessoas irem para esse espaço, mas também traz muita precarização, porque isso não necessariamente resolve todos os processos relacionados à psicologia clínica. Então, é nesse contexto que o problema da regulamentação ganha uma força imensa nas discussões, porque as pessoas começam a trabalhar num formato de plataformização, a famosa uberização, a pejotização do trabalho da psicologia, né, para várias plataformas que não necessariamente são construídas por profissionais de psicologia, muitas delas são engenheiros que se aproveitaram disso, construíram plataformas e aí profissionais de psicologia vão atendendo nelas, e com isso ficam numa situação de muita precariedade. Então você tem uma massa de profissionais, né, o Conselho já vinha num processo desde 2020, num diálogo para poder produzir aí a própria resolução que saiu, a 13 de 2022, sobre os direitos e deveres a respeito da prática em psicoterapia, né, tenta fazer alguns movimentos de regulamentação, mas aí a gente vê grandes conflitos midiáticos acontecendo. Eu acho que quem está nas redes acompanhando vê brigas aí, as chapas. A gente vai ter aí a eleição no próximo mês, estão brigando por conta disso, e o tema da psicoterapia é chave aí, como se ele fosse resolver todos os nossos problemas. E eu já volto com esse ponto. Imediatamente, ele não resolve nenhum problema de precarização da psicologia. Pelo contrário, imediatamente ele vai trazer muito mais dificuldade, mas ele traz proteção para os usuários, para a população, para os serviços, ele organiza melhor, e nesse sentido é muito importante. Então, minha fala vai nesse ponto, eu já estou indo pelo final para voltar agora, como que eu cheguei nisso, tá bom? Como que é essa questão? A prática da psicoterapia só começa a ser pensada em termos de regulamentação em 1990. Um século antes ela começou, 1893 é um marco das primeiras definições do termo, 1872, quando foi usado pela primeira vez, mas ainda não tinha uma definição. Não foi Freud que começou, né, ele faz parte de um grande contexto muito maior que ele, a gente só conhece Freud, mas, na verdade, a Europa estava construindo no final do século XIX, 1893 e tanto, discussões sobre psicoterapia. Mas, de fato, a psicanálise é a primeira, maior de todas, se alastra por vários países, etc. Enfim, você tem vários processos acontecendo, nos anos 50, pós-Segunda Guerra Mundial, explodem as práticas de psicoterapia na Europa, nos Estados Unidos, já está chegando no Brasil de pouco em pouco, e nos anos 90 é quando começa a regulamentação, não à toa. Tem tudo a ver com o final da Segunda Guerra Mundial, porque a OMS foi construída, conceito de saúde foi desenvolvido ali, uma saúde enquanto não somente a ausência de doenças, mas um estado de completo bem-estar biológico,
psicológico, mental naquela época e social. Isso abre a possibilidade de que práticas psi façam parte dos serviços de saúde. Isso gradativamente vai acontecendo, né, nos países. Na Europa, então, isso vai de pouco em pouco, os serviços, as práticas em psicoterapia vão ocupando, assim como a própria psiquiatria vai construindo seu DSM, e aí as discussões psi começam a ocupar a experiência humana, por várias questões, né? Sofrimento começa a ser reconhecido como algo importante, sofrimento mental, as dificuldades e conflitos, etc., e essas práticas são inseridas nos serviços e sistemas. É essa questão que faz, então, as demandas surgirem para regulamentar. Enquanto ela é uma prática somente individualizada, que são os profissionais que estão realizando, é uma coisa, mas a partir do momento que tem dinheiro público, dinheiro de empresas colocadas em termos de serviços de saúde, sistemas de saúde, seguros de saúde, etc., inevitavelmente você começa a desconfiar, a pensar nisso. Se essa prática realmente funciona, dá certo ou não, como que é a formação dessas pessoas, quem é que realiza, etc., a gente começa a discussão. Nos anos 2000, a gente tem no Brasil uma revista, se vocês podem procurar, a primeira revista Diálogos do CFP é sobre psicoterapia, ela é de 2004, ela está exatamente discutindo essa questão que está acontecendo fora do Brasil. Ou seja, tem uma entrevista ali com o Luiz Hans, psicólogo que está aí, continua seus trabalhos, em que ele está trazendo algumas questões muito importantes, tinha um GT que foi feito na época, para poder pensar a respeito da regulamentação, surgiu uma primeira proposta ali aqui no Brasil, pensando que, para poder regulamentar, não dá para fazer algo de forma impositiva. Esse é o cerne da entrevista. Você precisa, na verdade, juntar muita gente, ter um diálogo, um debate extremamente complexo sobre como é a formação, o que se espera do trabalho, de que maneira vai acontecer, quando, como e assim por diante. Então, o que a gente está vendo hoje é um relançamento de debates que tem acontecido ao longo do tempo. Eu queria dar uma pausa aqui nesse ponto, para falar um pouco de como está fora do Brasil, né? Porque às vezes a gente tem a sensação, aquela síndrome de vira-lata, né? A gente sempre vai achando que o que é fora é sempre maravilhoso, o que está aqui acontecendo é sempre muito ruim, o que não é isso que está se produzindo ao longo do tempo, né? Tem 2 documentos que são muito importantes, que são a declaração de como a psicoterapia está funcionando na Europa, um documento de 2021 feito pela Associação Europeia de Psicoterapia, e tem um conjunto de relatórios que a Sociedade de Pesquisas em Psicoterapia, ambas internacionais, né, tem construído, recebido de diferentes países falando sobre como eles estão lidando com essa prática. Então, são documentos relativamente novos, dos últimos 4, 5 anos, que eu vou só situar para vocês brevemente, porque eu acho que também não adianta falar de tudo, porque é tanta informação, tanta coisa, mas tem quatro formas dessa questão da psicoterapia se encaminhar em cada país. Primeiramente, sem regulamentar. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, restrição de título. Ou seja, não é uma regulamentação, é uma restrição para dizer quem pode usar ou não o título. Isso não interfere em nada no que diz respeito à formação, à prática, etc. Um terceiro ponto, a regulamentação para várias profissões. Ou seja, entendendo que a história da psicoterapia não está restrita à psicologia ou à medicina, ela pode, então, ser realizada por diferentes profissionais, e aí você tem diferentes formas de formação disso. E a regulamentação enquanto uma profissão independente da própria medicina e da própria psicologia, né? Então, você tem essas 4 formas: não regulamentar, restringir o título, regulamentar para diferentes profissões ou tentar exclusividade e construir uma profissão independente. Esse talvez seja o maior sonho de muitas áreas, porque em 1990 teve uma declaração chamada Declaração de Estrasburgo, na França, que propõe que a psicoterapia é um campo de prática científica e clínica independente. E aí isso vai influenciando vários lugares. Então, eu vou dar alguns nomes aos bois para a gente se situar. Quem quiser, é só mandar depois um recadinho, eu posso passar essas declarações, esses dados, sem problema nenhum, tá? Não quero segurar nada, eu quero que, na verdade, a gente passe para frente. Mas o que a gente tem? Em termos de profissão independente, a Áustria tem uma formação própria, o profissional se forma para ser psicoterapeuta, ele é equivalente no sistema como o próprio profissional de psicologia e medicina, e, inclusive, esses outros também podem atuar com a psicoterapia. Na Alemanha também é assim, tem uma formação específica,
Na Bélgica, tem um treino de pós-graduação de 4 anos para psicólogos clínicos, educadores clínicos e psicoterapeutas. Então, existe uma formação só para psicoterapeuta, distinta da própria psicologia, né? Países que regulamentaram, de alguma forma, são, por exemplo, a Argentina tem uma regulamentação muito recente, né? A Argentina, inclusive, o Conselho de Psicologia, a regulamentação da profissão também é muito recente, né? Dos anos 80, diferentemente do nosso, que é dos anos 60. Você tem o Chile e a Hungria também fizeram a regulamentação para psicólogos e médicos, só que aí você tem uma questão, se você regulamenta, você começa também a propor como vai ser a formação. Então, nesses 2 casos, você tem uma qualificação a nível de pós-graduação de 2 anos no Chile, de 3 anos na Hungria, né? Ou seja, não é na graduação. Praticamente nenhum é no nível de graduação. Na Suécia, você tem 5 anos de educação teórica e prática. Essa prática, pelo menos 1 ano, tem que ser supervisionada. E aí vai contabilizar as horas, né, para que se encaminhe. Países que não regulamentaram. França não regulamentou. Você tem uma restrição de título na França para psicólogos, médicos e psicanalistas. A psicanálise é muito forte lá por conta do movimento lacaniano que cresceu, etc., né? E nesse sentido, não há uma regulamentação sobre como vai acontecer essa prática e tal, mas esse título é restrito e só essas profissões podem utilizar. Que outra pessoa que utilize, ela vai ser, de alguma forma, punida por lei, né? Na Lituânia, você tem um título chamado psicólogo médico para os psicólogos que trabalham com psicologia clínica, e eles podem atuar com psicoterapia, mas também não tem regulamentação. Portugal está tentando fazer essa regulamentação, a Ordem dos Psicólogos Portugueses é uma das associações mais fortes lutando nessa direção, produz muito documento, mas não conseguiu ainda regulamentar, né? Tem muitas justificativas, vocês podem procurar que tem coisa pra caramba, mas não regulamentou. E a Espanha também está tentando legalizar para profissionais da psicologia. Agora, em termos de regulamentação para diferentes profissões, a gente tem o Reino Unido e a Suíça. Esses 2 países têm uma formação, você faz a sua graduação em qualquer profissão e você faz a nível de mestrado em psicologia, 4 anos, que vai te dar, então, condição de trabalhar como psicoterapeuta. Tanto que também nesses países e nos Estados Unidos tem a profissão de conselheiro, de counselor, né, que é um aconselhador, conselheiro, que fica numa função ali, que não é de psicoterapeuta, mas é de apoio, de suporte, etc., o que coloca questões sobre quais são os limites do que é ou não psicoterapia, né, mas tem essa profissão, e que não é necessariamente da psicologia. Na Finlândia, você tem um treino a nível multiprofissional, em instituições de psicologia e psiquiatria, mas é multiprofissional, portanto, várias profissões podem participar. E nos Estados Unidos, você tem formações a nível de pós-graduação distintas para diferentes graduações, profissões. Então, você tem, por exemplo, para psicologia, você faz um doutorado clínico depois do curso, né? Não é que nem na gente que são 5 anos de graduação, é menos tempo de graduação, você faz mais tempo de pós-graduação. Enfermagem, pode fazer enfermagem psiquiátrica para trabalhar também, serviço social também pode fazer, existem terapeutas familiares que não são da psicologia e têm a formação, tem profissionais técnicos que trabalham especificamente com questões de adicções, e aí você tem várias possibilidades de formação ali pensando. Então, só com isso eu já posso minimamente concluir que, primeiramente, não existe uma forma hegemônica, unânime, de acontecer as regulamentações. Ela vai se produzindo de acordo com a história da psicoterapia e os confrontos entre as profissões nesse país, as discussões que são produzidas, as demandas e assim por diante, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto para a gente considerar. Quando a gente vem para o Brasil, teve esse GT no começo dos anos 2000, para tentar minimamente encaminhar isso, mas não foi para frente. Todas as discussões naquele período foram favorecendo com que a psicoterapia fosse inserida no serviço de saúde. Então, a gente tem, por exemplo, a ANS, né, a Agência Nacional de Saúde, foi inserindo a psicoterapia nos planos de saúde em 2003, mas ainda com um número muito reduzido de atendimentos, né, acho que 12 atendimentos, ou algo assim, para conseguir mais você tinha que solicitar, e olha lá.
a possibilidade de dedução do imposto de renda em 2014 e agora em 2022 a cobertura ilimitada das sessões, e eu acho que a pandemia favoreceu muito essa questão, as lutas impactaram muito nessa direção. Então, você tem conquistas que estão se produzindo. Houve uma tentativa de regulamentar a psicoterapia pelo CFP em 2018, numa busca por exclusividade para a psicologia. Nem foi para frente, voltou, e aí foi criado um GT pela APAF, né, que é a Assembleia de Políticas e Administrativas e Finanças do Conselho. Foi feito um GT de discussão do campo da psicoterapia, ele fez 2 anos de trabalho e produziu 2 documentos a partir disso. Esse trabalho foi discussão das definições, práticas, questões relacionadas à psicoterapia, enviar documentos para as várias instituições, isso que o Luiz Hans falou, que eu falei sobre ele em 2004, né, assim, fizeram um debate muito amplo, com várias instituições, manda documentos, isso inclusive foi falado no Congresso de Psicologia Clínica em São Paulo, que aconteceu agora, que é histórico, né, foi o primeiro congresso de psicologia clínica feito por um conselho, não feito por uma instituição teórica de abordagem, ou seja, a psicologia clínica sendo tratada como um aspecto profissional, não somente como um aspecto científico, para fazer essa diferença entre a ciência psicológica, de um lado, que tem muitos trabalhos em psicologia clínica, e a profissão de psicologia, que assume o debate de psicologia clínica nesse ano, com esse evento em São Paulo, né? E 2 documentos saíram dele. Só para te falar que passaram 15 minutos, então você está na metade da sua fala. Tá ótimo, eu já estou, inclusive, na metade para o final dela mesmo. Obrigada. 2 documentos foram a Resolução 13 de 2022, que é a resolução da psicoterapia, ela atualiza a resolução que foi feita em 2000, que era muito pequena, ela só define a psicoterapia como prática da psicologia clínica e a própria especialidade de psicologia clínica, né? Essa resolução agora, ela é incrível, ela é muito boa, e eu falo aqui, puxando uma sardinha para um elogio, porque é um baita trabalho que foi feito. Juntamente com essa resolução, você tem um novo documento que são reflexões e orientações sobre a prática da psicoterapia. Esse documento é um plus, é um extra das discussões que não entraram na resolução, mas que eram tantas questões que estavam lá disponíveis. Coloquem aí reflexões e orientações sobre a prática da psicoterapia, ele está disponível na internet para todo mundo. Só que aí a gente tem um conjunto de confrontos que vão se produzindo entre profissionais da psicologia que estão nas redes sociais, que vão construindo o campo e que, de certa forma, tomam a questão da psicoterapia como o ponto a ser, digamos assim, o ponto-chave a resolver os problemas da psicologia, né? E começa a se criar uma ideia de que isso vai dar conta. Particularmente, eu acho que não é suficiente. Então, eu vou só resumir alguns pontos, alguns tópicos, a título de reflexão, e deixo para a gente poder entrar no debate em termos dos impasses e das perspectivas. Minha posição, regulamentar é extremamente necessário. A gente precisa ir nessa direção, sem dúvida. Como a gente vai regulamentar? A gente vai lutar pela regulamentação? Aí que está a questão. Primeiramente, porque a lei, ela nunca acompanha a velocidade das mudanças dos processos sociais. Ela é sempre mais lenta. Então, não é porque a gente tem agora a SUG, né, a sugestão de projeto de lei número 1 de 2024, que propõe, mais uma vez, aí, a proposta de regulamentação com exclusividade para psicólogos e médicos. Isso não vai acontecer semana que vem, isso não vai se encerrar agora, a gente tem um longo processo de lutas, como são também outras PLs, né, do salário, da carga horária, ou seja, são lutas que a gente vai enfrentar. Mas, primeiro, o termo psicoterapia é ambíguo, ele inclui muitas propostas que vêm de muitas direções distintas, construídas por diferentes profissões. Para a gente regulamentar, lutar por essa regulamentação, a gente tem que ter muitas justificativas. Eu acho que, inclusive, a gente tem várias, mas a gente precisa considerar isso. A gente vai entrar em muitos confrontos. Segundo, as abordagens que fazem parte do campo da psicoterapia, e existem mais de 500 práticas em psicoterapia, desde técnicas muito específicas, até abordagens amplas e complexas que a gente conhece dos grupos, né? TCCs, psicanálise, humanismo, fenomenológico, existencial e tal. Essas abordagens, algumas delas não são restritas à psicologia. Por exemplo, a psicanálise não é. O humanismo rogeriano não está restrito ao campo da psicologia. Né? O pessoal que trabalha no CVV trabalha com Rogers. E aí? Eles trabalham com aconselhamento psicológico. Isso vai ser considerado numa regulamentação da psicoterapia como um tipo de prática? Não, etc.
A análise do comportamento aplicada à aba também não é restrita à psicologia, ela, na verdade, engloba todas as pessoas que trabalham, que atuam com comportamento. Por exemplo, no caso de autismo, eu acho que isso, inclusive, favoreceu ao COFEN, né, ao Conselho de Enfermagem, produzir ali uma nota, né, sobre isso, já que a psicanálise e o método ABA não são restritos da psicologia. Quem trabalha com autistas, pessoas autistas, seja da psicologia, fono, físio, precisa conhecer o método. E aí, em algum momento, eles vão se apropriar do método. E aí? Eles são auxiliares da psicologia? Eles são psicoterapeutas também? Não. Como é que vai se lidar com isso? Um outro ponto, não ser um patrimônio da psicologia, acho que isso é um dado, assim, não tem como dizer o contrário, né? Por outro lado, no Brasil, a gente tem documentos como a pesquisa que foi feita em 2022 pelo Conselho Federal, Quem Faz a Psicologia Brasileira, aponta que a psicoterapia hoje, muito mais do que a psicologia clínica, é a prática mais realizada na psicologia, porque ela, a partir do momento que a gente fala de clínica ampliada, ela se estende. Então, você tem psicoterapia na clínica psicológica, você tem terapia breve e suporte nos hospitais, nos serviços, nos 3 níveis de atenção, da atenção da saúde, do SUS, né, você tem na atenção básica, na atenção secundária, na atenção terciária, dependendo do tipo de trabalho, na saúde mental, né, que faz parte da atenção secundária, a RAPS, então, está cheia de trabalhos possíveis em psicoterapia, desde individuais, em grupo, oficinas, e assim por diante. Então, tem material para a gente justificar, né. Por outro lado, as regulações e regulamentações são feitas de formas muito distintas em cada país. E aí, como que a gente vai pensar na prática da psicoterapia regulamentada num país de tamanho continental, com um sistema de saúde e vários outros sistemas funcionando, com profissionais de psicologia trabalhando tanto no serviço público quanto no serviço privado, também como no serviço particular, são formas distintas. Então, essa é uma dinâmica muito complexa, eu acho que não tem como fazer algo mágico, né? A psicoterapia é isso, é da psicologia, acabou, acho que a gente vai ter que pensar nesses processos. A habilitação no Brasil hoje é feita tanto pela psicologia a nível de graduação, pela medicina a nível de pós-graduação na especialidade de psiquiatria. No entanto, a psicologia não forma psicoterapeutas. A nossa formação é generalista e a prática da psicoterapia é especialista. Então, um profissional de psicologia que acabou de se graduar não tem condição de trabalhar com psicoterapia facilmente. Ele vai lidar com muito sofrimento, porque tem muita bagagem que, infelizmente, não foi possível construir na graduação. Né? E isso, obviamente, não é demérito de nenhum dos profissionais, tá? Não é sobre isso. É porque a graduação em psicologia é generalista. Você forma com um panorama de todas essas práticas possíveis e vai, então, para o mercado de trabalho. Assim como a medicina também é generalista. Você precisa fazer uma residência de clínica médica para ser um clínico. Então, a gente, como pensar isso? Sem contar que, por exemplo, as especializações em psicologia clínica do Brasil não têm necessariamente prática supervisionada. É só uma especialização teórica. Então, você tem toda uma parte da formação que não está sendo considerada. Um outro aspecto importante é como que a gente vai lidar com o lado multiprofissional dos serviços que já são multiprofissionais. Por exemplo, saúde mental, ela não é restrita à psicologia. Quando a gente pensa no contexto do CAPS, todo mundo faz parte da construção do projeto terapêutico singular. Em tese, todo mundo é meio psicoterapeuta. E aí? É o psicólogo ou o médico que vai ser estritamente e os outros não serão desconsiderados? Como que a gente vai pensar essa prática nesse tipo de contexto? Né? Por exemplo, aconselhamento e orientação entra no debate? Terapia familiar vai ser só feita por profissionais da psicologia? Terapia de grupo? Terapia relacionada a álcool e outras drogas? Que também são multidisciplinares, atuação com pessoas autistas, todos esses contextos eles vão forçar com que o profissional de psicologia seja a referência e a autoridade, mesmo que a teorização desses campos não coloque ninguém especificamente como a autoridade. A gente já batalhou tanto para a medicina não ser a referência última de todos esses serviços, a gente então vai ocupar esses lugares? Acho que esse é um outro ponto que eu não tenho resposta. Então, são várias as questões, eu deixo aqui, encerrando minha fala nesse ponto, eu espero, enfim, que a gente possa dialogar, lembrando que é isso, assim, a questão de regulamentar é fundamental, o ponto é como, né, de que maneira, o que a gente quer com essa regulamentação, né? Enfim, é isso, gente, obrigada. Eu levantei minha mãozinha aqui,
Primeiro, para poder realmente agradecer Roberta e Flávio, gostei demais, foi além das minhas expectativas. E eu queria, Roberta, falar primeiro contigo. Você falou tantas coisas que me identificou tanto assim, cara, que eu fiquei pensando, eu queria que você falasse mais vezes, em mais lugares, para mais pessoas. Porque uma frase que me marcou, assim, que eu gravei muito, porque eu não sabia ainda colocar em palavras. Mas é exatamente a frase que você disse, assim, o trabalho não precisa ser adoecedor. O trabalho, né? E a gente muitas vezes confunde. Eu entendo dessa forma e me identifiquei nesse sentido, assim. Muitas vezes, o trabalho adoece, o trabalho adoece. Não, gente, não é o trabalho que adoece. São as condições desumanizantes, opressoras, desvalorizantes, né? Que fazem com que aquela situação, aquele contexto e aquele ambiente adoeçam. Então, por exemplo, né, a gente pode dizer que a família adoece? Não. Se a condição e o contexto, né, familiar, das condições de relação daquelas pessoas for, enfim. Então, nesse sentido, assim, eu achei maravilhoso. Não tenho pergunta, só tem elogios, tá? Stephanie voltou. Stephanie, estava dando uma enrolada até você voltar, Stephanie. Pode continuar. Acho que retomando o que eu ia trazer assim do início, né? Eu acho que a Patrícia até traz um pouco do que eu colocaria assim. A gente vive um contexto no nosso mundo em que a precarização chega no nosso trabalho também. Nosso trabalho, que é um trabalho de cuidar. É importante a gente pensar nessas intersecções de gênero também, né? A nossa profissão, segundo o censo, é majoritariamente feminina, né? Maior parte de mulheres brancas, por conta também do acesso ao ensino superior, mas, sobretudo, feminina, e o quanto que essa precarização vai escalonando, e aí, de fato, o trabalho não adoece, mas tem algo nesse contexto que a gente vive que pode ser um adoecedor, fatores de adoecimento, né? Sobrecarga de trabalho, essas condições, a Thalita até tinha colocado aqui na mensagem mais cedo, sobre a terceirização e a quarteirização do trabalho também, né? Então, são várias as camadas que a gente pensa nessa precarização e adoecimento no trabalho. E quando a gente escuta a categoria clamando por regulamentação, acho que a categoria também está dizendo dessa precarização do trabalho que está afetando, está chegando lá, né? Está chegando no fazer da clínica, da psicoterapia ou da psicoterapia em outros ambientes também. Eu acho que tem muito a ver. Talvez a gente precise de mais debates, talvez não, né? Eu tenho certeza, a gente precisa de mais espaços para falar. Essa conversa, ela precisa acontecer mais vezes, com vários outros recortes, porque a gente precisa se haver com esse debate, no sentido de o que a gente está pedindo. Acho que o Flávio começa trazendo isso, a gente precisa regulamentar, mas o que a gente está pedindo? Né? O que é essa regulamentação que a gente precisa que aconteça? Porque, por um lado, a gente precisa definir, né? E não só definir, porque a gente já tem definidas boas diretrizes assim, para a psicoterapia, mas a gente precisa afirmar isso de uma forma ainda mais ênfase, né? Mas a gente também precisa criar mecanismo para lidar com essa precarização do trabalho. E a regulamentação pode ser um dispositivo que atue nesse sentido. E atuando na precarização do trabalho, não só pensando na categoria, mas eu acho que aí eu trago lá o código de ética, os princípios fundamentais que estão pautados na defesa dos direitos das pessoas. Quando a gente pensa numa atuação profissional com qualidade, com base sólida, e a gente pensa em condições de trabalho, a consequência disso é garantia de um bom atendimento, garantia dos direitos daquelas pessoas que estão sendo atendidas.
né? A precarização do trabalho, ela afeta o trabalhador, mas ela afeta, sobretudo, a população atendida. Eu acho que a psicoterapia, essa regulamentação e esse clamor da categoria em torno da regulamentação tem esse nível de importância. Portanto, não é algo que a gente pode só, vai lá, né, projeto de lei, vai lá, aprova, e a categoria não se haver com isso, né? Eu me coloco como categoria também, me convocando para pensar sobre esse assunto, né? Porque eu acho que quando a gente pensa lá, até nesses projetos de lei, né, a cabeça da lei é aquele ponto assim, para quê? Considerando o quê, né? Considerando a necessidade de garantir os direitos de todas as pessoas, eu acho que esse é um ponto importante, mais do que reserva de mercado, porque aí o Flávio já joga esse balde d'água para a categoria, quando pensa assim, vamos regulamentar e tornar privativo, porque isso vai garantir fatia de mercado. Não vai, né? O Flávio já traz isso de saída, já joga o balde d'água de saída. A gente precisa de pensar outras estratégias junto, e pensar também como que a regulamentação pode atuar no sentido de garantir direitos dos trabalhadores, garantir uma condição favorável para realizar esse trabalho com qualidade e com rigor teórico, ético e técnico que deve. Eu acho que a gente chega nesse ponto, assim, né? E não é algo que a gente vai resolver assim, né? Vamos lá aprovar a lei. Não, a gente precisa conversar muito sobre isso, em vários espaços. No espaço do sindicato, eu acho importantíssimo que o sindicato traga esse debate, esteja favorecendo isso, porque aqui a gente está falando com a categoria, né? Nos espaços acadêmicos, nos espaços de deliberação de controle social, nos espaços democráticos onde a psicologia pode estar, em todos os espaços que a gente ocupa, né? Nas nossas rodas de grupo de colegas de trabalho, de colegas de graduação, de especializações, a gente precisa se haver com esse debate. Então, esses os comentários que eu queria tecer, e eu queria deixar para a gente abrir e conversar mesmo, né? Alguém mais gostaria de trazer comentários, perguntas, tanto para Flávio quanto para Roberta? Deixo a possibilidade de abrir câmera e microfone. Abrindo meu microfone, então. Então, primeiro, assim, achei também maravilhosa a fala da professora Roberta. Nós temos aqui no estado de Santa Catarina, eu vou me apresentar, Roberta, eu sou aqui de Santa Catarina, sou presidente do nosso sindicato dos psicólogos aqui também do estado, além de estar presidente da nossa federação, da FENAPS, né? Então, eu tenho, e esse é um assunto, saúde mental no trabalho, é um assunto que nos afeta, né, o movimento sindical, porque a gente lida com isso. Em ano de conferência de saúde do trabalhador e da trabalhadora, isso tem aparecido muito, né, e nós aqui participamos, a FENAPS incentiva, e o nosso sindicato aqui no estado, a gente participa do controle social das políticas públicas e principalmente da saúde e da assistência social. E aí ali a gente ouve e sabe, né, que a saúde mental vem afetando, e principalmente pelas condições de trabalho ao qual os nossos trabalhadores estão ali submetidos. Aí tem toda a questão conjuntural, política, desde 2016 para cá, toda a reforma trabalhista que precarizou bastante, né, as relações e os vínculos de trabalho, e, enfim, uma pandemia que só acirrou, mas a gente já vinha num processo, né, e que isso hoje traz muitas consequências de fato, né, e a nossa profissão foi muito demandada, né, com esse acirramento da pandemia, e tudo isso que o Flávio trouxe, né, do número que nós dobramos mesmo, enfim, o impacto que isso tem tido, né, na nossa profissão. Então, acho que você traz, e a gente recentemente fez um debate aqui da saúde mental no trabalho, dentro do processo de conferências livres, e também fizemos roda de conversa sobre a questão da saúde mental, já pensando nesse processo de implementação da NR1, que nos afeta, nos impacta e tal. Não somos as únicas, né? Não somos a única profissão envolvida na questão dessa implementação. Há até uma expectativa de ser, né?
por alguns, por uma fatia, achando que é um nicho de mercado, mas não é só nosso, né? Não é só nós que vamos lidar com esse processo de implementação da NR1, né? Os riscos psicossociais, eles existem, mas não somos só nós, mas somos uma profissão com bastante experiência, conhecimento para lidar com isso, né? Considerando aí todo o nosso compromisso ético-político com a nossa profissão, né? De estar em contextos tão diversificados como nós estamos e olhando para o nosso trabalhador, né? E ouvindo esse trabalhador. Então, achei muito bom, você foi muito objetiva, trazendo tudo que é preciso dizer num tema tão importante. Eu concordo com a Patrícia, assim, de falar, né, para mais pessoas, é bem legal a gente poder trazer isso dessa forma como você traz. Bom, em relação à regulamentação, quero discordar do Fábio de imediato, dizer que a regulamentação não vai resolver, não é que não, ela não vai resolver mesmo precarização, viu, Flávio? Acho que não resolve precarização, porque se lei resolvesse precarização, CLT e tudo mais, nós não tínhamos precarização no trabalho, nós temos, né? Então, nós temos muita precarização por diferentes razões, né, a começar pela questão de valorização do próprio trabalho, né, seja no público, que é a questão de realmente valorizar as políticas públicas como deve ser, que não são valorizadas pela maioria das gestões, e no privado, valorizar o trabalhador pela própria regulamentação da profissão que ela existe e não é. Aí a começar que não contrata como psicólogo, contrata como assessoria, auxiliar de RH, e aí já não valoriza o trabalhador. Então, na privada também tem precarização, por não considerar a regulamentação. Então, eu acho que não é que vai proteger, não vai mesmo evitar a precarização, mas pode, como se diz, vai proteger os usuários, protege a sociedade, né, porque a sociedade vai poder, né, identificar os profissionais e tal. Como vamos fazer? Essa é a grande questão, a regulamentação. Eu defendo a regulamentação, assim como você, mas o como, acho que nenhuma regulamentação, ou poucas, diria, não passaram por um processo. Acho que a gente vai passar por um processo de construção. Por óbvio, não vai ser de um dia para o outro mesmo, né? Assim a gente espera. Mas a necessidade da regulamentação já está dada, assim. E não é porque uma parte quer e quer exclusiva, isso não é possível. Isso a gente já tem uma posição na própria federação, a gente já discutiu, vem discutindo. Por quê? Porque tem duas profissões que têm previsão legal. Nós, na nossa formação, é claro que nós temos dentro da nossa formação uma preparação, mesmo que seja generalista, em muitas abordagens e muito trabalho dentro da psicologia clínica, entre outros. Até porque psicoterapia não é a única forma de intervenção, até mesmo dentro da clínica, né? A clínica mesmo lida com outras intervenções, não é só a psicoterapia. Mas a gente é preparado e tal, dentro da nossa graduação para isso. E o psiquiatra, dentro da sua formação em medicina, ele faz lá. Então, nós temos legalmente, no Brasil, olhando para a nossa realidade brasileira, legal, nós temos essas duas profissões com possibilidades. As demais profissões que a gente sabe que fazem uso, porque vão acessar os cursos de formação, os centros, né, de formação que nós temos em diferentes abordagens aqui no Brasil, é uma história que nós temos aí, ou dentro de universidades, lato sensu, buscando especializações que às vezes abrem mesmo, né, para outras profissões, e aí de forma, né, cada um, a gente, às vezes não usam o título de psicólogo, isso é ilegal, né, usar o título de psicólogo é prerrogativa, está na lei, né, nossa lei de regulamentação da profissão, mas a nossa lei não fala que é exclusivo lá a atividade, né, não traz a exclusividade, né, da psicoterapia, né, ainda não temos clareza dentro da nossa lei essa questão, temos lá dentro das funções privativas aquele ajuste de comportamento e tal, coisa antiga que nós temos da nossa lei, que é muito antiga. Mas está lá, né, que a gente tem isso na nossa lei. O que a gente precisa é atualizar, né, muitas... E aí nós temos a resolução, que você falou muito bem, que eu também acho que a nossa resolução, ela veio
nos dizer que quem trabalha com psicoterapia, todos os cuidados que tem que ter, né? Desde a sua formação, capacitação, porque já que a gente é generalista, temos sim que nos capacitar, e o código nos leva para isso, né? Mas eu acho que ela vai proteger tanto a parte da sociedade quanto os nossos profissionais que estão, né? Eu acho que a qualificação, a postura profissional, ela possibilita, né, aquele profissional que assim se induz na profissão, ele até ter sucesso, porque ele tem reconhecimento profissional dentro da sua qualificação profissional. Mas a regulamentação, ela vai evitar, e aí a gente pode pensar, né, é nicho de mercado, é corporativismo, mas o fato é que uma regulamentação traz uma proteção, né, para a profissão. Então, eu confio e acredito que a regulamentação traz um sentido de proteção tanto para nós, né, para os profissionais que vão atuar, quanto para a sociedade, os usuários que vão usar os nossos serviços, né. E uma coisa que você falou dos 4 tipos, 4 formas, Flávio, não dá para pensar aqui no Brasil a gente ter a psicoterapia como profissão. Por quê? Porque nós temos muitas especialidades. Nós temos especialidade, e aí a psicologia clínica é uma delas, e nós temos, por exemplo, a psicopedagogia. Nós temos uma luta acirrada, e a FENAPSE apoia o sistema conselho, de que psicopedagogia não é profissão. Ela é uma especialidade da psicologia e da pedagogia. A mesma coisa em relação à psicoterapia. Então, se a gente for pensar numa possibilidade, uma linha que leve a isso, a gente já vai ser contra. Sistema conselho, FENAPSE vai ser contra, porque a gente não tem, não é a favor de uma psicoterapia como profissão. É uma especialidade de fato, né? Aí entra no caminho do como, de como a gente vai pensar isso, né? Mas nós temos, como você disse, justificativas, a gente tem que reunir tudo isso, estudar, e tentar colocar, porque a SUG é uma sugestão parlamentar, essa 01, que diz que a psicoterapia pode ser, tá ali prevendo para psicologia e medicina, a psiquiatria. Ela é uma sugestão, ela não tem ainda texto, né, legal para um projeto de lei, então, ela não tem nem proposta de projeto de lei. Então, isso está sendo, né, assim, até nós, FENAPSE, estamos agora nesse movimento. Então, a gente vai ter que se articular com o CFP, que é a instância nossa, né, de representação, com esse conhecimento e reconhecimento político e legal de atuação frente, né, a essas questões, para a gente construir esse texto de projeto de lei, pensando em todos os desafios que a gente vai encontrar pela frente, né? Mas, de fato, a gente pensaria, né, já teria uma possibilidade, pensando no aspecto legal da nossa realidade brasileira, que são essas duas profissões, e aí já tem uma concordância, né, que seja, mas, de fato, não tem um projeto de lei ainda, está em projeto, em possibilidade de construção. A priori, né, você falou de várias questões fora do Brasil, né, mas, de fato, a gente tem que olhar, e aí acho que a gente precisa olhar a nossa realidade primeiro, né. Eu tendo não é que ignoro, né, como que os outros países têm, mas a gente precisa pensar na nossa realidade, né. E nós temos história, né, da psicologia no Brasil, e temos muito conteúdo aqui. Temos grandes espaços de articulação, que é o FEMPB, que é o Fórum das Entidades em Psicologia, que tem entidades, né, associações ligadas a algumas abordagens, a alguns campos da psicologia muito fortes no Brasil, que com certeza vão contribuir nesse processo, o FEMPB, né, que é o Fórum das Entidades brasileiras em psicologia. Então, eu quero crer, né, que nós temos parcerias nesse processo de construção, tá? Mas vai ser um desafio, de fato, concordo contigo que não é algo tão, assim, não é de imediato, mas eu sou
mais para o lado otimista do que, né? Então, eu quero crer que a gente vai ser, e espero que a gente seja vitorioso nisso, porque eu acredito num impacto bastante positivo. Imagina, Vânia, sua fala traz muitas outras camadas, assim, para a gente enriquecer mesmo, né, a nossa reflexão e o nosso debate. A Patrícia comentou aqui no chat para a gente poder se apresentar, né, falar o nome, de onde que a gente está, né, de onde que a gente fala. Aí, após a Patrícia fazer essa convocação, a Lindalva, né, se apresentou, Lindalva Mendes, do SINDIPSIAP, Amapá, Patrícia, né, do SINDIPSI Espírito Santo, Claudemir Campos, Fortaleza, Ceará, presidente do sindicato do mesmo e diretor da FENAPSI. Eu desejo boa noite também. Então, quem mais quiser se apresentar, dizer de onde fala, de onde vem, pode ficar à vontade. Acho que a fala da Vânia, principalmente quando ela traz essas outras camadas em relação à do Flávio para pensar, mostra, eu lembro lá no primeiro período de psicologia que a gente estudou um texto clássico chamado A Psicologia e o Espaço de Dispersão do Saber, né? Acho que o nosso conhecimento, ele é múltiplo e a gente precisa, não significa que a gente não vai chegar num acordo nunca, né? Mas que a gente vai estabelecer esses diálogos de uma forma muito, com várias camadas, com vários olhares, com várias formas de pensar, com várias opiniões distintas, né, de acordo com o lugar de onde a gente fala. E o Flávio levantou a mão, pode falar, Flávio. Eu acho que tem 2 pontos ou 3 que vale a pena situar, só fazer uma pequena correção, assim, concordo com tudo que a Vânia está colocando, só que eu não falei que ela não protege os profissionais, eu falei que, de imediato, ela não protege. De imediato, ela gera, na verdade, um conjunto de outras questões que precisam ser organizadas e estruturadas. Isso visa a proteção, mas não protege instantaneamente. Digamos que aconteça hoje, os profissionais não estão protegidos amanhã, eles, na verdade, vão ter que se adaptar a um conjunto de processos que não existem no Brasil. Ou seja, a gente ainda não organizou a formação em psicoterapia na psicologia no Brasil. E isso vai virar uma questão para o futuro. Ou seja, se a partir do momento que a gente faz esse trabalho, basta se formar em psicologia para ser psicoterapeuta, vai continuar do jeito que está? Ou vai se inserir na graduação algum outro tipo? Que esse é um ponto que o próprio Luiz Hans está fazendo. Assim, estava falando em 2004. Como que a formação em psicologia vai ter que se adequar para ela formar, então, também psicoterapeutas? Porque ela não forma psicoterapeuta, né? Ela abre a possibilidade, mas como que ela vai se adequar a isso? Aí eu acho que é uma questão complexa de fato. Eu acho que, quando eu falo dos outros países, eu estou em total acordo. No fim das contas, a gente tem que pensar como é no Brasil. Mas eu acho que é tão importante fazer esse movimento, e aí pensando de forma... o que é a realidade, né? Hoje, a gente está vendo um movimento que muitos profissionais psis acessaram as redes sociais e já foi uma grande luta sobre como divulgar, etc. Tem várias notas, né? Tem a nota do conselho orientando sobre como divulgar, etc. E como que vários psis estão ocupando os lugares nas redes sociais, trazendo uma certa realidade sobre tudo isso. Uma realidade muito enviesada, muito reduzida sobre todas essas questões, né? Ou seja, de que a psicologia tem que regulamentar para ser exclusiva, e pronto. Tá? De que o conselho não tem feito nada, de que tem tantos anos que isso está acontecendo, mas ninguém faz. E essa realidade vai influenciando as pessoas que estão acessando. Hoje aqui a gente está nessa live, a gente chegou a 20 e poucas pessoas acessando conosco. Mas profissionais que estão nas redes estão criando uma versão da história da psicologia e da história da psicoterapia no mundo também, né, dizendo que outros países já fizeram, que está tudo certo lá fora, que é só a gente que não, que isso vai criando uma síndrome de vira-lata muito ruim na gente. Então, o meu movimento é nesse sentido, sabe, de mostrar o que está acontecendo de fato, quais são as outras realidades, para que a gente se situe melhor sobre a nossa, e quebre um pouco essas ideias, né, não é no sentido de temos que fazer igual, nunca, acho que nunca, a gente tem um país soberano nesse sentido, a gente precisa reconhecer isso, né, agora, como fazer? E, nitidamente,
os espaços das redes sociais se tornaram um novo poder de debate. Os debates da psicologia aconteciam nos espaços acadêmicos, nos espaços de discussão acadêmicos. Hoje estão acontecendo nas redes sociais, e é isso que inflama. E eu não estou falando só da psicologia, todos os debates hoje acontecem nas redes sociais. Então, isso inflama as pessoas, elas são conduzidas como uma grande massa a acreditar nisso e naquilo. Então, é isso que eu acho desafiador. Trazer essas histórias, como está acontecendo aqui e ali, é exatamente assim, vamos entender a realidade o mais complexa possível para que isso nos reposicione, né, frente a isso. E aí eu estou aqui pensando num ponto que a própria Roberta falou, que desde que ela falou eu fiquei com isso martelando, que é assim, a psicologia clínica, quando ela se constituiu, ela teve muita força por conta da ditadura militar, porque foi um período que fez com que profissionais ocupassem, né, então a clínica psicológica, a área do trabalho e a área da educação com avaliação e testes psicológicos. Todas essas áreas foram muito criticadas nos anos 80 e 90, porque a psicologia dos anos 80 e 90 tinha uma força da psicologia social que estava questionando muito isso, a saúde mental, as práticas individualizadas, a adaptação do modelo biomédico nas práticas, nos diferentes serviços públicos, né, que estava começando nos anos 80. Mas essa discussão está morrendo nesse momento, porque a gente tem muitos psicólogos que estão surgindo num momento que a gente está vivendo num contexto extremamente neoliberal, inclusive da prática psi. Então, é extremamente, como acho que tudo que a Roberta falou vai nessa direção. E isso cria uma nova mentalidade. É a mentalidade individualista, é a mentalidade da nossa prática minha, da reserva de mercado. Não tem mais a discussão da proteção social, de fato. Né? Então, isso cria um conjunto de novas leituras que foram se perdendo. A gente precisa reinventar, na verdade, esse debate hoje em dia. Como é o grande desafio, porque quem está nas redes sociais o tempo todo falando, está individualizando todos os problemas. E aí a psicoterapia vira chave, porque a psicoterapia é uma prática individual, neoliberal, né, digamos assim, elitista, ela está mudando isso, mas ainda assim, ela é feita agora sem você precisar tantos recursos por conta do trabalho online, então tudo é uma prática que ela está num bom lugar nesse contexto neoliberal todo, ela responde a uma demanda de individualização muito grande. Então, como pensar isso nesse contexto que a psicologia vai se afastando das discussões dos processos sociais de sofrimento, né? Então, eu fiquei pensando muito nisso, assim. Gente, então, é bem isso, né? Assim, a nossa discussão social e pelo social e pelo coletivo, né? Onde é que está? E eu acho tão importante a gente ouvir todas as falas, né? Que vai se construindo realmente esse quebra-cabeças. Quando eu comecei a ouvir falar pela questão do sindicato e também de estar na federação, né? Sobre regulamentação, eu realmente ouvi falar e fui tentar entender e me faltavam dados, assim, porque a gente não, querendo ou não vai acompanhar de perto, assim, né? Como é que estão tramitando as coisas lá vai passar no Congresso, não vai? Então, a gente vai recebendo aquelas informações de terceiros, né? E aí são informações que cada vez que alguém passa um ponto, some uma parte da história e a gente fica meio perdido. Então, eu acho muito importante a gente ter um contexto ampliado para tudo. Eu acho que, como psicólogos, a gente, na minha época pelo menos, já faz quase 30 anos, como psicólogos, a gente aprende que a gente tem que ampliar e não restringir, né? Então, é nesse sentido mesmo que a gente teve essa felicidade de trazer e convidar vocês, né, para realmente ampliar essa visão, esse conhecimento, essas informações, todos no mesmo barco, né, de querer tanto melhorar para a nossa categoria, quanto melhorar para a sociedade em geral, né? Nós estamos todos no mesmo barco, querendo a mesma coisa, mas eu acho que cada um vai complementando com uma informação a mais, né? Uma questão a mais. E realmente eu acho que faz bem a gente ampliar, né? Ouvir todas as informações. Inclusive as questões do exterior, elas servem como parâmetro, realmente. Não é que a gente queira fazer igual a um ou ao outro, eu não vejo dessa forma. Mas eu vejo que é importante a gente entender como é que as coisas vão acontecendo, até para saber, olha, fizeram desse jeito e não deu certo. Vamos tentar fazer de outro.
Acho que é por aí. Vânia, pode falar. Você levantou a Eu mão. não queria ficar somente num bate-bola, né? Mas eu acho que esse, quando o Flávio coloca do poder das redes sociais, é real, né? As fake news são aí a prova viva do que a gente vive, e não é só em relação a esse assunto em pauta, né? Mas as fake news trazem, né? O clima diferente para nossas vidas, né? Então, e o contexto, quando você chamou a atenção do contexto que está surgindo, esse contexto, esse momento, né, até porque a gente vive, de fato, um momento eleitoral no sistema conselhos, onde uma grande parte que pede pela exclusividade, a argumentação é bastante precária, há muita desinformação, né, muita desinformação, e muita fake news, dizendo que, inclusive, não está se fazendo nada. É mentira, não é? Essa é uma das mentiras que você mesmo chamou a atenção, que nada, não se fez nada, não se tem. Tem muita informação, muita mesmo informação, né, que temos aí na nossa história da psicologia, nos 60 e poucos anos de regulamentação que nós temos. Então, né, apesar de pode se considerar jovem? Sim, é jovem, mas são 60 anos de muita, né, muita história, muita formação. Muita construção, né? Muita construção. Então, a gente está aí, né, confiante, né, de que, assim como a gente combate a fake news relacionada a outras questões, há que se combater também essas fake news no momento certo, porque as pessoas precisam diferenciar o que é verdade, né? E aí tem que conferir a fonte, conferir as informações, né? Ler, porque hoje as pessoas têm preguiça de ler textão, de ler. As pessoas só querem Instagram, porque é tudo muito rápido, só querem aquela informaçãozinha básica para se informar, mas não buscam mais, né? E, de fato, era nas academias, era nas universidades, né? Seria bom, né? Esse retorno, né? De aprofundamento dos grandes debates, né? E hoje, devido à facilidade, nada contra a tecnologia, olha como nós estamos aqui, né? Eu de Santa Catarina, no Espírito Santo, Ceará, né, Amapá, outros estados podendo se aproximar de falar um assunto tão importante para nós. Então, a tecnologia, de fato, ela nos facilita, né, aproxima, tal, mas a gente precisa tirar o que tem de bom, né, dentro da tecnologia, nos facilitar, e buscar, né, ela também traz a informação, buscar muita informação, para fundamentar as nossas falas e os nossos argumentos, né? Mas é isso. Gostei bastante, acho que a gente tem muito ainda pela frente para construção aí. São muitos desafios, acredito que nós atingimos nosso objetivo, né, que é iniciar um longo caminho aí de lives, de encontros, de contato com a nossa base, né? Nós estamos programando as visitas agora aos nossos colegas, né, nos seus espaços de trabalho. Ali são momentos importantes também que a gente vai se dialogar, né, debater, mas parece que é isso que Vânia falou, né? O tempo, né, de cada um também, né? Você vê, a gente está aqui há 2 horas, as informações precisam ser rápidas, né? O tempo para se discutir, se debruçar num assunto, né? Aqui tem uma prova viva, né, de que tem que ser logo, porque senão todo mundo vai embora, né? Então, aqui já são 2 horas de encontro, nós estamos em poucos, né? Começamos com 20, estamos com um número menor, e é esse trabalho diário, né? É um trabalho do dia a dia, é um trabalho, todas as pessoas que estão aqui, em algum momento, elas estão também em algum espaço de formação, né? Ou na universidade, ou em cursos,
Enfim, né, eu acho que o nosso sindicato tem que se aproximar cada vez mais desses espaços para plantar essa semente aí de se voltar, né, ao coletivo, às lutas que têm que ser travadas sempre juntos, né, sempre individual, a gente não avança muito. Essa minha... Queria sugerir, Cíntia, antes de tu encerrar, um print de tela aí, todo mundo abrindo as câmeras. Vai ficar pouquinha gente, né? A gente todo devia mundo ter abriu. pensado nesse print de tela logo no início, né, Vânia? No início, com Então, aquele número o bonito Flávio de chegou a pedir para colegas. todo mundo abrir as câmeras e tal, para que a gente pudesse ver essa coisa de Eu se ver, tirei né? algumas. Isso é Eu tudo para tirei nós, né? As linguagens, as Sim, diferentes linguagens, né, Flávio? eu tirei algumas, depois eu compartilho, tá? Tá bom. então, finalizando mais uma vez, obrigada. A Roberta levantou a mão? A Roberta? Eu vou finalizar aqui com a minha Você palavra, queria. agradecendo a presença de todos, tá? Que venham muitos e muitos encontros virtuais, presenciais. Importante a gente estar junto, né? Não larga a mão de ninguém. Vamos caminhando juntos aí. Beleza? Um beijo para vocês. Boa noite. Beijão e parabéns, Mais alguém quer falar? Renato, pela força e luta. Tamo juntas. Tá. Tamo junto. Um beijão para todas vocês e todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite, Heloísa. Boa noite, muito obrigada, pessoal. Beijo. Beijo, obrigada a todos. Tchau.